Eduardo, tudo pronto, bora trabalhar, gente? Pode. Trabalhamos? Casa, chega para lá. É isso que eu vou fazer. Te vira de costas e vai embora. Verdade. Não é fácil. Ele me olha. E aí eles fazem futebol, quando chega no finalmente, o povo vai falar assim, ele vai dar muito gostoso, ele quer aparecer, entendeu? É complicado ser humano. É verdade. É complicado ser humano. Já estamos colocando. É? Eu deixo com você o Reinaldo uma colaboração para. Bora trabalhar. Vamos lá. Nem precisei pegar lá em cima, eu montei aqui, ó. Achei um cavalete ali, ó. Mas já tá. Mas essa aqui estava aqui? O quê? Essa mesmo você trouxe? Aqui, ó. Aí eu peguei ela ali já. Cadê o Eduardo? O senhor tem que sair correndo, senhor? Ele dando bronca na... Fausto, como é que você vai gravar? Você vai primeiro anotar para depois você. Vou fazer, vou deixar aqui, ó. Porque agora tem um negócio que é muito legal, rapaz. Deixa eu ver se tá... Isso aí para mim, tu falou, você tá falando russo misturado com chinês. Não, o senhor vai ver qual é o negócio aqui, rapaz. É um negócio impressionante. Agora, a gente grava aqui, aí passa isso pro computador. Aí sobe para um programa. E um programa lê tudo que o senhor disse e transforma em texto. Tá, mas aí um pouquinho. Entendeu? Tem. Talvez não. Tem passagens que seria antes, eu vou falar depois. Não tem problema aí, a gente edita, a gente organiza. Aí a gente organiza, eu mando para o senhor dar uma olhada, aí você fala, beleza, pode publicar, entendeu? Embora eu não tenha muito. Ah, não, eu que tenho, né? Eu que vou ter. Não, mas sabe o que é, Fausto? Eu mais ficava. Quando você veio aqui, eu ainda ficava na porteira. Né? Isso, é. Então, o que eu acho que seria. Como que. Tive que perguntar mais ou menos se me. Como conhecia a casa, como. É isso que nós vamos falar. Vou falar inclusive da porteira, tudo isso. Mas você vai perguntando? Vou perguntando e você vai falando. Tá. Né? Eu queria, mas antes eu queria agradecer o senhor. Posso fazer uma coisa, Fausto? O quê? Pode. Dá para tirar o senhor? Dá, opa! A gente se sente muito velhinho. Rapaz, o povo já está me chamando de senhor. Eu tenho 53 anos e todo mundo me chamando de senhor é esquisito eu mesmo. com, às vezes uns clientes, né? Cliente de 20, 25 anos, tá o senhor, tá? Aí eles olham, falam, não, só falta. Tá bom. E eu falo assim, que o senhor. Desculpa, falso. É o hábito. É o hábito. É o hábito. Mas olha só, primeiro então eu quero agradecer. Você está aqui com a gente fazendo essa conversa, essa entrevista. A ideia é um livro comemorativo, né? Então a gente já fez uma conversa bate-papo com a dona Nena e com o seu Nene, com o Décio junto, né? Conversando sobre a história toda, né? Então eu queria saber assim, quando foi que você começou no terreiro? Que ano foi? Fausto, eu não tenho bem certeza se foi por volta de 94 ou 95. Tá? Conheci o terreiro mais ou menos por uma coincidência. Certo. Que eu trabalho com imóveis e o Serafim, eu chamo sempre de Serafa, né? Eu chamo ele de Nene. Eu chamo ele de Serafa e por coincidência nós já éramos do Brás. Não nos conhecíamos, mas éramos do Brás. Quando começamos a relembrar as passagens do Brás, talvez por faixa de idade, assim, ou ele frequentava uma rua, que na nossa época tinha isso daí, né? Sim. Da rua de cima, rua de baixo, entendeu? Então ele
frequentava um clube que chamava Ápia, Ápia. e eu frequentava o Imprensa. Entendeu? Tanto é que quando tinha jogo eles não jogavam contra. Entendi. E todo mundo se conhecia, mas se fosse jogar contra, Entendi. se matava. Ia se matar, claro. Com certeza. Entendi. E aí nós pegamos um prédio no lançamento na Vila Matilde e nós tínhamos um colega nosso, meu de Serafim, tal de Jerônimo, que era corretor. Esse Jerônimo eu conheci ele desde uma outra empresa que eu trabalhava. Aí nós fomos para esse lançamento, aí uma das vezes o Aguinaldo, que era o dono da Triunfo, falou, você dá uma carona para o Serafim? Se ele me falar o caminho de ir e volta, sem problema. bem. Que é aqui perto, mas para vir era subida. Né? Aí eu trouxe ele umas 2, 3 vezes, e o Jerônimo falou, pô, você sabe que o Nene, ele tem uma casa de Umbanda? Eu falei, não. Peraí, menino, se você quer sentar aqui, senta aqui com a gente vai conversando junto. Ele chegou um pouquinho antes, se incomoda pra gente conversar? Tá todo mundo bonito. Ó, eu trouxe esse bolo em sua homenagem. Eu falei assim, o Kira faz cada bolo, que aí, nossa, bolo salgadinho, doces. Aí eu falei, não, eu não tenho bolo que eu vou comprar aqui, concorra com o dele. É uma arte dele que eu não sabia. Não. É muito bom. Verdade. E aí, então, ele está contando um pouco como é que ele chegou no terreiro, né? E aí disse que deu carona para o seu Nene. Isso. E aí contaram que ele tinha um terreiro. Tinha um terreiro, aí eu perguntei, pô, onde que é o terreiro? Ele falou, é aqui. Aí ele falou, pô, você gosta, você frequenta? Eu falei, frequentei há muito tempo, parei, aí depois... Mas era um bando ou era candomblé? Sempre, teve um, quando era pequeno, tinha uns 10 anos, 12, Sei. eu acredito que seria candomblé, que só trabalhava com a esquerda. Tá. Mas eu nunca vi matança de animais nesse terreiro. Entendi. Mas só trabalhava com a esquerda. Aí ele falou, pô, vem conhecer. Aí eu vim uma primeira vez, vim a segunda, aí comecei a frequentar. Que já era aqui ou era no Brás ainda? Não, já era aqui. Já era aqui, É 94. que eles começaram no Brás, entendeu? Tá. Aí só que o terreiro ele era, na época que eu vim aqui, acho que menos do que da assistência para cá. Era bem pequenininho. Né? Aí nós estávamos num outro plantão, na Vila Carrão, e falou, pô, Nonô, você não quer pôr roupa branca? Eu falei, quero, é claro, né? E a maior dificuldade na época era achar camiseta branca. Então, pelo menos na região que nós somos. Aí eu comprei uma branca e falei, essa aí serve. Aí comecei a frequentar. E na época eu ficava meio tipo cambono, desenvolvendo. Aí quem tocava o atabaque era o Décio e o Fernando. Aí os dois disputavam quem cantava mais alto. Que o Aguinaldo, por si próprio, ele já tem um vozeirão. Você lembra do Aguinaldo cantando? Lembro que era o... Ele era um dos donos da Triunfo. Não, mas ele era médio também, não era? Não, Aguinaldo não. Não, Ele então só tô confundindo. tocava o atabaque e abria a sessão e de vez em quando ele cantava alguns pontos. Aí ele ficava na porteira para o pessoal entrar. Só que naquela época a gente sabia quem chegava primeiro pela posição que eles sentavam nas cadeiras. Entendi. Quem chegava primeiro ia sentando na frente. Aí um dia o Serafim, né, que eu chamo ele de Serafim, falou, pô, Nono, você não quer ajudar o Aguinaldo? Né? Aí ele ficava mais tempo para tocar tabaco, cantar ponto e tal. Eu falei, tudo bem. Aí comecei a ficar e depois fiquei sozinho. No atabaque? Não. Na porteira. Na porteira. Certo. Aí sempre dava um pouco de confusão, porque aqui sempre o consulente teve o privilégio de escolher as entidades. Então, a Fernanda queria falar com uma entidade e tal, ela esperava até, às vezes, o final da gira, mas para poder falar com a entidade. E uma época eu tinha conhecido um outro centro, que era por fichas. Mas só que você não escolhia a entidade. Você ia chegando até, se não me engano, acho que até 18 ou 19 horas, eles entregavam fichas. Depois desse horário,
não tinha mais fichas. Então você pegou a ficha número tal, chamava-se com a entidade que estava disponível. Aí o Serafim falou assim, pô, não, aí o pessoal aqui já está acostumado a falar com as entidades, então vou fazer o seguinte, eu vou colocar, é o meu, deixa eu... Eu estou vendo se era o meu. Vamos. E trouxe coca também. Tem copinho? Tá aí. Agora tinha. Eu pego. Aí ele pegou e falou o seguinte, então acho que talvez colocar, fazer as fichas, põe um telefone e o pessoal liga. Entendi. E pega com a entidade que quer falar. Isso aí sobrecarregou a dona Nena. Entendi, porque ficava todo mundo ligando para E marcar. ela era só ela, né? Eu e o Serafim nós trabalhávamos de corretagem, então saímos daqui tipo 7h30, 8 horas, dependendo do local, e voltava às 19 horas, 20 horas. Então ela que ficava o dia inteiro. Então ficou coordenado assim. O Fausto, quero falar com a entidade do Reinaldo, como é que chama ele? Flecheiro. Falar com o Flecheiro. Então, bom, Fausto, sua ficha é 3. Aí que foi organizando melhor. Aí depois nós criamos também as fichas de encaixe, que não tinha. E eram, na época, se não me engano, acho que era 9 pessoas por entidade. Nossa, era bastante gente. Mas aí ficava muito tarde. Aí reduziu para 7. Aí você já pegou essa época das 7. Já pegaram, né? Mas acho que agora são 6, não são? É 5 ou 6. Agora é 6, Por causa do horário, né? Agora é 5 ou 6. Porque os vizinhos reclamaram. É que tinha entidade, tinha e tem entidade que demora. Certo? Às vezes a entidade ficava tipo aí 20 minutos, era quase meia-noite e tinha gente para atender. Aí começou a dar reclamação por causa dos atabaques. E confusão sempre teve, né? No atendimento, né? Que eu quero, que eu estou acostumado a... Tá bom, está acostumado, mas não tem mais vaga. Você ligou? Não liguei, então precisa ligar. E hoje o pessoal já está mais habituado, mas assim mesmo... Eu tenho mesmo quem frequenta a casa, que está acostumado, Fausto, não deu tempo, eu liguei e não tinha mais, então fica na espera. Tá? No começo eu ficava sozinho, depois eu tive umas 2, 3 pessoas que me ajudavam, mais uma saiu, talvez foi para uma outra casa, né? Aí depois a Fernanda começou a ficar comigo. Foi mais tempo que nós ficamos juntos. E a Fernanda é muito ligeira, né? Deu, não deu, reservou, não. Então você senta aí, se quiser esperar, se der tempo, você passa. Se não der, não passa. E é até bom ter uma pessoa, às vezes um pouquinho mais rígida, para não deixar, falar bem vulgar, para não deixar bagunçar. Que é o teu negócio. Por que eu atendo ele sem a ficha e não vou te atender você sem a ficha? Mas ele aceita passar com qualquer entidade, a que estiver livre. Entendeu? Eu não reservei e tal. Eu só quero tomar um passo. Não, o que estiver disponível. Agora você chega. Não, só se for com o flecheiro. O flecheiro tá, aí é 11h30, não vai dar tempo. Você quer passar com outra entidade? Não. E ficava emburrado. Uma das coisas também que sempre dava bronca no Edu, que eles já frequentaram, tinha época que o pessoal ficava esperando lá fora, que não cabia dentro. Aí o Edu reservava, eu chamava 5 flecheiros. Cadê os 5? Eu sabia que ele estava aqui, ele estava lá no portão. Entendeu? Aí alguém tinha que ir lá e chamava. Não foi nenhuma nem 2 vezes. Eu falei, a outra vez que eu te chamar, se não tiver, eu vou passar para frente. Não, hoje eu vou ficar aqui. Daqui a pouco, cadê o Edu? Sumia, entendeu? Quem pega mais 2, 3, 4 pessoas, ele não quer conversar aqui, para não atrapalhar, e ir na porta. Mas, de vez em quando dá uma olhadinha aqui, número tá, né? Mas isso aí nós nunca discutimos. Quando eu pegava no pé dele, ele... Se não aceitava, ele não reclamava. Entendeu? Pelo menos isso, Daí não dá para saber, mas ele não ficava bravo, nada. Então, desculpa, mas são coisas
que acontecem não só aqui, como em qualquer evento que tem, sempre tem alguma coisa que não sai como a gente quer, não como a pessoa acha que poderia ser. Senhor Alberto, quando eu brinco dizendo que vocês são os guardiões do portal, né? O senhor e a Fernanda guardam um portal ali, que ele chamou de porteira agora há pouco, né? E essa linha aqui. Aliás, eu queria aproveitar para agradecer o trabalho tão importante que vocês fazem ali, que acho que pouca gente fala assim, obrigado, mas então eu quero agradecer. E eu queria que o senhor contasse para a gente qual é a importância desse trabalho. Então o senhor já contou da organização, e a Fernanda também trabalha com o senhor e tal. Muitos médiuns, né, têm uma crença assim de que você só trabalha num terreiro, você só ajuda se você estiver incorporado. Muita gente pensa isso, né? E aí a minha pergunta é, como é que pessoas que não incorporam podem exercer tarefas no centro e isso é tão importante quanto um médium de incorporação? Tá, vamos supor, é uma pergunta para os dois. Sim, várias vezes eu e a Fernanda, quando ficávamos, os dois juntos... Você me abandonou. Não, ela me deu o cartão vermelho. Ela deu o cartão, um bilhete vermelho de demissão? Né? Bem sutilmente. A juventude é um horror. O senhor me abandonou. Entendeu? Eles não aguentam mais os velhinhos. Esse é o problema, entendeu? O senhor me abandonou. Não. E você sabe que não. O que acontece? Às vezes eu e a Fernanda, alguns erros, tá, que alguns cambonos têm, que a gente comentava. Continua. Eu sou cambono seu. Tá. Você está atendendo normal. Ela, outra entidade, o cambono dela é novo, não tem experiência. E está precisando de um auxílio. Aí eu fico olhando e não vou auxiliar. Às vezes ela puxa, o consulente puxa a entidade e às vezes a Fernanda tinha que sair correndo para segurar para a pessoa não cair. Entendi. Então são alguns dos Ontem mesmo problemas que aconteceu duas tinha. coisas. E Uma menina com a bolsa, porque assim, se a pessoa entra com a bolsa, o Cambone tem que tirar, né? A bolsa sim, pegar da por pessoa, do lado. colocar do lado. Se tiver de óculos, pede licença. E tira. Pode acontecer alguma coisa, você pode quebrar, pode sofrer E algum uma dano. coisa também que a dona Nina fica muito brava, que nem às vezes a pessoa baixa E abaixa, e e aparece. Aí ontem a moça está sentada com a calça aqui e a calcinha toda pra fora. E aí eu falei pro Tambor, eu falei, pega o avental e coloca. Porque assim, acontece. Isso aí quem teria que ver é o próprio É o Cambone. próprio Cambone. Se a pessoa, o consulente, tiver com uma camisa vermelha, uma gira de caboclo, preto velho, pegar o avental, nem deve ter ainda aventais aí, né? Pegar, posso dar licença. Não interessa, é homem ou mulher. Aqui a gente não distingue o sexo lá dentro. São todos iguais, entendeu? Não tem distinção. E também não tem para o ser mais novo ou ser mais velho ter um atendimento diferente pelas entidades. Todos são iguais. Sei. Tá? E O senhor é médium de corporação também ou não? Sim. E você também? Ela Descobri foge. ontem. Não é verdade, Paulo. Não é verdade. Ela sempre fugiu. Ah, bem. Ela nunca quis. É verdade. Às vezes chegava a colocar lá no Rogério, não faz isso que eu não vou. Não sei. Só para perturbar, entendeu? Que eu acho que ela sabe que ela tem minoridade, mas ela não... Não, mas ontem foi... Não sei se Mas ela, a minha pergunta é assim, como eu queria esclarecer. É assim, eu acho que cada um tem um papel. E eu vou chegar na pergunta da assistência, sabe? Eu vou chegar daqui a pouco. Completar. Isso, então completa, acho que é importante. Que nem você falou, mesmo que não está incorporado ou que você não colocando, como pode ajudar? Várias maneiras. Aí, quais são essas, senhor Alberto? Esse é o... Vamos pôr, você está de roupa branca, vou colocar você no meio para... Tá. Mas o Edu, ele é cambono do flecheiro, outro, aí precisa de alguma coisa. Preciso de um papel e um lápis. Certo. Certo, Edu? Fausto, me arruma um papel e uma caneta. Ele não precisa largar o atendimento dele para procurar quem tem. Embora seria obrigação de todos os médios terem, ou o cambono, pelo menos, ter uma cadernetinha com uma caneta.
Não precisa sair procurando na hora. Entendi. Mas isso aí a Fernanda já brigou, já discutiu, já falou. Não adianta. A mesma coisa que falar, não traz nem papel e nem caneta. É que nem vela, às vezes a entidade fala assim, eu preciso de uma vela vermelha. E a entidade em si não tem. Então, assim, eles vão perguntando para todos os médios se alguém tem uma vela vermelha. Aí quem poderia auxiliar nessa parte? O cambono não precisaria sair para estar procurando. Tá? Tem alguém que está... Seria quem? Geralmente é eu e o Sonono. Porque tem cambone que pede pra gente. Eu preciso de uma vela vermelha. Não, acho que eu recorreria, se eu fosse um cambono nessa situação, era vocês que eu recorreria. Ou alguma pessoa de boa vontade, né? Tem aqueles que não são cambono, mas estão dentro da gira, Isso. que pode auxiliar dessa maneira. Pode ser. Certo? Às vezes uma pessoa um pouco mais forte, às vezes um cambono só ele não consegue segurar a pessoa que o médium está puxando a entidade dela. Uma outra coisa que é um erro também, que eu e a Fernanda às vezes comentávamos, tem a toalha. A toalha serve para quê? Amparar a pessoa. Na verdade, assim, a casa, isso é da casa, eles não gostam que... Não é que eles não gostam, eles preferem que você está incorporando. De homem nem tanto, mas mulher, vamos supor, eu estou incorporando, eu estou tomando um passe e eu acabo incorporando. Eles preferem que uma mulher vai segurar, mesmo que o cambone seja um homem, eles preferem que uma mulher vai segurar, entendeu? Eu também acho melhor. O Décio até esses dias atrás, ele chamou a atenção de 3 cambone, mulher, porque a Dona Val estava desincorporando e estava com a Dona Val o Mota, o Décio e o Guilherme. Aí ele falou, pô, tem 3 cambones mulher aí que poderiam estar auxiliando ela e 3 homens auxiliando. É por isso que o ideal é se amparar a pessoa com a toalha, porque você não encosta, entendeu? Estou eu e você. Tá. A Fernanda está incorporando. No começo a pessoa cai, você pega a toalha e apoia. Entendi. Como tem uma outra cambona que estiver próxima, ela pode vir ajudar para amparar com a mão. Mas você vê que ela vai cair, não tem, você vai fazer o quê? Vai segurar, claro. Entendeu? Mas isso é uma instrução que o médium, os cambones recebem, eles têm que ter uma toalha? O problema é que assim, é o que eu volto naquele assunto que eu te falei, do coisa que até o Décio falou assim, isso daí não seria pra gente discutir agora, porque não entra no caso do livro. Mas assim, são regras que infelizmente hoje ninguém passa, que nem as minhas amigas que entraram, elas não têm instrução nenhuma do que tem que trazer, é que nem a gente chegou àquele assunto, pra que serve uma vela branca? Eu garanto pra você, tem muita gente ali que não sabe pra que serve uma vela amarela, pra que serve uma vela vermelha. Entendeu? Aí chega nesse ponto. Então, assim, infelizmente hoje eles não têm esse preparo. Como tem. E tem gente que nem elas mesmo nem sabe que a toalha existe. Entendi. Não sabe que a toalha existe. Como tem cambonos, tá? Que não aceitam, seja eu e a Fernanda já tivemos isso, não reclamam, mas pela aparência vê que eles não gostam. Você chega pro cambono. Pega o copo aí, eu vou mudo. Vai cair. Entendeu? Tem cambono que não gosta. Que coloca a mão. Não. E tem entidade também que fala, pode deixar que ela não vai cair. Não, tem cambono que você chega e fala assim, Nonô, vai cair, segura. Eu não gosto porque você pediu para mim. Então não precisa pedir. Entendi. Você tem que ter no sentido que... E mesmo se a pessoa for cair, ela começar a girar, você tem que ficar atento, próximo. Entendi. Que pode. Deixa ele falar mal de mim, que ele só fala mal de mim. Não, mal de você eu vou falar no fim. Entendeu? Então, tem cambono que não gostam, que você não é chamar atenção. Talvez instruir o que tem que ser feito. Entendi. Entendeu? Então, às vezes é meio complicado, que nem o Edu estava falando há pouco aí fora. O ser humano é complicado. Ai, muito. Entendeu? E fiquei vários anos, sempre eu chamo de porteira, né? Depois a Fernanda veio me ajudar. Aí depois eu teve a Covid, ela fala, mas ela não quer falar a verdade, né? Que quando eu estava com ela falou, não, pode deixar. Não, só pega a fichinha, deixa que eu chamo. E aí depois teve o problema da pandemia,
Itaí ficou praticamente 2 anos Foi. fechada, né? Aí quando voltou, aí eu tive um problema de saúde, aí fiquei afastado 1 ano, né, Fê? Foi. E comecei a voltar agora, mas ainda estou meio devagar, né? Tá difícil o senhor conseguir vir. Equilibrando ainda, está equilibrando. É que não sei te falar o certo porquê que eu dei essa parada, tá? Mas tem que voltar. Entendeu? Mas a ideia é voltar, que antes não tinha uma sexta-feira que eu Que não vinha, era. Não, eu vim aqui toda sexta, encontrar com você. Exatamente, você. Né? Que é senhor. Né? Tá, então vocês conseguem pensar, vocês dois conseguem pensar, além dessas tarefas da atenção, de auxiliar e tal, o que mais os médiuns não, as outras pessoas que estão trabalhando também podem fazer pelo trabalho? E aí a pergunta, a assistência. O que a assistência pode colaborar? Como a assistência poderia colaborar? Então, uma coisa que foi difícil até a gente tirar foi esse negócio que ele falou, porque assim, eu tenho gente que fala, essa menina é muito chata. Porque assim, o seu Nene sempre fala, passou como entidade, não vai entrar para tu passar o tomar paz. Eu só quero dar um abraço. Peraí, como é que é? Passou como entidade? Não pode entrar pra... Porque assim, tem gente que chegava assim, mas eu só quero dar um abraço. Não pode. Você já tomou passe, você já passou com a entidade, você não pode entrar e tomar passe com outra entidade. O pessoal ficava revoltado com isso. Só que eles acham que a gente... É culpa nossa, mas não regras. são regras da casa. Que nem ontem aconteceu até com o Du. O Du tem uma moça que ela tá fazendo tratamento com ventania. Mas eu consegui uma flecha que você devolveu até pro flecheiro. Falei, Du, ela está fazendo tratamento com ventania. Se ela passar com o flecheiro, ela não vai fazer o tratamento dela com ventania. Então, você vê aí. Ele, eu não sabia que ela estava fazendo tratamento. Eu falei, pois é, ela tem durante 7 giras passar com ele. Mas aí, na verdade, foi uma intervenção que não deveria ter acontecido. Sim, porque o Duque... não, porque assim, ela diz que tenta a feixa com flecheiro, não consegue. Ontem sobrou de calhar uma e o Du queria passar ela. Aí eu falei, não pode. Então assim, aí o Du falou, para de ser chata, é só um abraço. Eu falei, Du, é normas da casa, não sou eu. Aí não sou eu que sou a chata. Nós. Porque a gente toma bronca, porque ele dá bronca na gente também, entendeu? Aí tinha muita gente que chegava ali, troca minha ficha, eu não quero passar com essa entidade, eu quero passar com a fulana. Não tem, se você quiser, você vai passar com essa que você tá. Entendeu? Então assim, a gente... Mas porque... Achava, que eram vocês que... Nós, eu quando ficava mais sozinho, e quando estava com a Fernanda, que nós que não queríamos que passava com a tal entidade. Se você não quer passar com aquela entidade, não reserva a ficha. É claro. É sim. Deixa eu pegar o copo. Tem o Murilo, não sei se vocês conhecem o Murilo. Ele só passa com a Fena Verde. Se a Fena Verde não vem, ele vai embora. Não, mas ele vem. Ele vem, fica um pouco, espera a abertura. Pô, meu, tem ficha? Não, passo com ela. Então ele assiste a abertura, tal, não sei o quê, e vai embora. Entendi. Ele frequenta aqui há muito tempo, e só passa com ela. Teve uma época que ela estava afastada, acho que ela fez uma cirurgia, como é que chama? Para redução de estômago. Gastroplastia. Né? Aí ela ficou um tempo sem vir, mas ele vinha. Entendi. Vinha, esperava a abertura. Ela foi quando ela fez a plástica dela. Não, Foi quando ela fez a plástica. Ela não tinha feito antes? Não, a cirurgia ela já fez tem 10 anos. Então foi a plástica. Foi quando ela fez a plástica. Então o que acontecia? Ele vinha, não reservava, a gente falava, você não quer passar só para tomar um passe? Ele falou, não, quando ela vier eu volto. Mas ele não vem aqui e fica reclamando porque ela não veio. E acontece muito isso, tá? Se o médium não vem, a culpa é nossa que o médium não veio. Eu acho, principalmente sua, Fernanda. Porque ela tem que buscar o médium na casa dele. É lógico, entendeu? Claro. Tem uma outra passagem também, a casa nunca cobrou nada. Não pede, eu posso colaborar com o quê? É diferente. Você pode trazer uma pena, trazer uma vela, trazer um charuto, mas nunca cobrou para você passar. Isso aí a Fernanda não estava ainda aqui. Até um casal patrícios deles, de japoneses, né? Ela pegou uma ficha e falou, eu vim tomar um passo. Falei, qual a sua ficha? Né? Assim que chamar um número tal, entidade tal, a senhora entra. Né? Eu posso? Eu falei, pode tomar um passe. Se quiser fazer consulta, você não quer fazer consulta, mas eu posso fazer consulta?
Eu estranhei. Falei, claro que pode. Mas quanto cobra a consulta? Falei, nada. Ela olhou para mim e falou, mas o senhor tem certeza? Falei, tem, a casa não cobra nada. Se a senhora só quiser tomar um passe, a senhora toma um passe. Se a senhora quiser tomar um passe, fazer uma consulta, a senhora fique à vontade. Ela ficou olhando assim para mim, Assustada. Ela falou, acho que esse cara deve estar meio louco. Entendeu? De graça. Como é que não cobra? Começar a conversa. Aí depois, com o tempo, vai pegando amizade. Se não me engano, eles pegando a palavra, eles Peraí, senão a gente... quando tem muita gente assim, a câmera pega todo mundo. Aí a gente não ouve ninguém. Aí depois conversando, era uma casa que eu frequentava, se não me engano, em Santa Amaro, não me lembro bem o local, e eles têm um banca de peixe. Então, não tem nada a ver, porque, entendeu? Então, toda hora, o chefe do terreiro falava que ia ter uma festa, não sei o quê, uma entrega que ia trazer os peixes, entendeu? Aí eu ia falar o quê? Não tem nem o que falar, mas o que eu posso dar? Falei, se a senhora quiser colaborar, a senhora pode trazer uma vela, um maço de vela, se quiser trazer uma pemba, quiser trazer um charuto. A senhora fique à vontade se a senhora achar que deve trazer. Se achar que não deve trazer, pode vir toda semana, a senhora será atendida da mesma maneira. Olha, tem uma pergunta para os dois. Essa é a nossa última pergunta para deixar o Norberto livre, você não, vai ficar livre. A pergunta é a seguinte: qual a história mais legal que aconteceu com vocês aqui no centro? Uma coisa, um caso que vocês lembrem que foi muito bacana, muito significativo. Um caso que eu achei que foi muito bacana, tá? Eu vou responder a segunda. Não tem nada a ver com o trabalho dos médiuns. Aconteceu na casa, certo? Na casa. Foi o casamento do Reinaldo com a Lu. Foi. Tá. Foi o primeiro casamento que eu vi na casa. Eu não vi, não. Tem as imagens, com certeza. Eu já tenho, já passaram. Foi muito bonito, uma cerimônia fantástica. Tá? Então, como de passagem que você grava, eu tenho essa daí. Maravilha. E a senhora? E senhora, você viu? Já está velha. Tem, né? Ai, não sei, assim, de suspectando. Tem tanta coisa, né? Um momento legal, bacana? Pra mim foi muito importante a volta da Isabel. Agora, recente? A E por quê? Porque a gente conheceu ela aqui, né? Eu e a Cris passava com ela e a gente sentia raiva uma da outra antes de se conhecer, porque a gente disputava a médium. Oh, meu Deus. Ó, essa eu não sabia, você viu? Que Cris é essa? A Cris da Crisinha. editora? A Crisinha. Da editora. Então, assim, e a gente criou um vínculo muito grande, né? No entanto, que a gente levou pra fora. Ela é madrinha da minha filha, ela foi Isabel. madrinha da minha. A Isabel foi madrinha do meu casamento. E a gente tinha um vínculo muito grande, né? E a volta dela pra mim foi muito emocionante. No entanto, que até no dia que ela voltou eu chorei. Porque foi muito forte. E o pior momento? Um pior momento que vocês tenham tido, um momento daqueles, é melhor esquecer, meu Deus. Uma situação ruim, sabe? Tá. A Fernanda vai lembrar o nome dele, que eu sei. Aquele que era alto, forte. Fausto. Fábio. Alto, sou eu mesmo, Fausto. Além disso, tem uma outra passagem que o pra Fábio mim tem ele e também. o pai não se davam, depois no finalzinho ele admitiu o pai. O pai dele, ele frequentava a casa, tocava tabaco muito bem, vinha uma entidade nova, certo? A pessoa nunca veio, começou a frequentar e começou a trabalhar no terreiro. Qual é o nome da sua entidade? X. Tá, Na hora, ele fazia um ponto para aquela entidade. tá. Então ele tinha uma cabeça para fazer ponto assim, fabulosa. Aí depois ele se afastou, parece que ele foi morar, não sei se foi para Santos, interior, entendeu? E essa é uma passagem bacana também, que o próprio Serafim, né, que eu chamo de Seraf, às vezes, na maioria das vezes, falou, nunca vi uma pessoa para fazer um ponto na hora.
Às vezes a pessoa faz, mas vai para casa, estuda, pensa. Na hora, ele fazia, ele começava a bater o atabaque e já cantava o ponto para aquela entidade. E um fato desagradável foi, acho que era com... o pai do Fábio era separado da mãe. Tá? E o segundo marido dela, né, devia estar um pouquinho fora do normal, tá, com a bebida. Ele entrou aqui e começou a ofender a casa. Entendeu? Isso aqui é tudo mentira, tudo um 71, não sei o quê, e o Fábio ficou. Aí, não sei se foi ela ou o Fábio que com calma levou ele para fora. Então esse foi um dos fatos assim, que me recordo assim, brevemente, desagradável, que não tem nada a ver. Se você não gosta da minha religião, você não precisa estar ofendendo aquela religião. E não precisa frequentar também. Então, eu acho que ele não queria que a mulher dele vinha, entendeu, por algum outro problema, e tomou algumas a mais e veio desabafar na casa e não com ela, entendeu? Entendi. Mas foi rápido, assim, passageiro, entendeu? E a senhora? Pra mim, eu acho que foi quando ele conduzia, eu próprio conduzia as giras de desenvolvimento, que era super desagradável. Quem? O Fábio. Ah, sim. Ele era muito desagradável. Ele, não sei se é o termo, ele se achava mais do que ele era. Mais do que o Sertuano, né? Ele achava que era da Entendeu? casa. Não, se a gente vendesse ele pelo que ele achava que valia e não pelo que de fato ele vale. Percebemos uma coisa. Percebemos que essa pergunta não vale a pena. Tá bem, ótimo, muito bem. Não, e uma coisa que é muito importante falar, porque assim, eu já ouvi de vários médiums aqui dentro e já ouvi fora da casa também, que nem assim, eu e o seu Nonô, hoje ele não tá mais com a gente, mas assim, o nosso, aonde a gente fica, que a gente, eu até aprendi isso com o seu Nonô, né, e os médiums já falaram isso pra mim também, o Flecheiro já me falou isso várias vezes, que ali onde a gente fica, a gente pega toda a carga. O primeiro contato que a assistência tem é com a gente, claro, e não com o médium. Então, assim, só de pegar na nossa mão para entregar ficha, porque querendo ou não, a gente tem o contato com eles. Então, assim, a gente, querendo ou não, a gente pega toda a carga antes dele chegar lá na própria entidade. Então, eu sempre tomar o passe na hora que começa e na hora que termina. E às vezes eu precisava ficar cutucando a dona Fernanda. Depois eu vou. Não, você vai agora. Era. E tomar o passe é com quem? Com qualquer entidade. Você pode... mais que a entidade que você mais se sente à vontade. Entendi. Tá. Ela gosta muito de tomar com a... Com quem? Depende do meu estado no momento. Aqui o Murilo... Com a Crisinha. Com a Cris. Mas é muito difícil eu tomar passe com a Crisinha. Mas quando ela tá mais assim, você... É muito difícil, mas eu gosto... eu vou com todas, assim. Eu vejo que tá mais... Na verdade, assim, como o seu Tuano, ele acelera o começo e eu agora tô sozinha, né, de novo, pra variar. Então, assim, eu procuro... Não, porque eu ponho alguém ali e eles roubam de mim, você viu? Eu pus a Paula, já tá de cambone de alguém. Então, assim, eu procuro, eu vejo a entidade que chegou, já firmou um ponto, vou lá e tomo. Entendi. Entendeu? Porque ele já vai mandar entrar, então, pra mim não... A semana retrasada nem eu consegui tomar no começo, eu não consegui, porque ele já mandou entrar e não deu tempo. E tem alguns casos que eu e a Fernanda sofria com o seu Tuano. Que a entidade demorava... E ele queria que a gente fosse... Ia lá e mandava. E assim, tem entidade que não gosta. Entendeu? Então, tem às vezes... entidade que não gosta, que você vai lá e fala assim, olha, tem mais filho. Apressar, entendeu? E tem entidade que não gosta, tem entidade que não aceita, que ela fala assim, eu vim porque eu vou demorar o tempo que for necsário. Tem entidade que responde isso pra você, entendeu? Só que ele não queria nem saber. Chegava pra gente e fazia. Então olhava um pro outro e às vezes o próprio Cambono... Você fala pro Cambone, você fala assim, tem mais polvo. Aí o Cambone, tá bom, e fica lá. E ele sabe as regras, que a casa nunca passou, muito raro, depois da meia-noite. Não, acho que nunca, eu acho que eu desde me quando eu tô aqui lembre, nunca passou não. Nunca virou. Porque sempre quando vira,
você traz coisa de fora. Eu acho que nunca... Entendeu? Às vezes, por ver um trabalho, foi feito um trabalho para limpar a pessoa, se deixar passar da esquerda, automaticamente ele vai pegar um médium, como já aconteceu mesmo antes disso, do horário. Não, já Pegar aconteceu. um Nossa, eu médico. lembro uma que ele pegou a Claudinha, lembra? Nossa, velho. Aquele dia do trabalho, até a nossa dona Dalva sofreu pra tirar. E esse negócio de a gente pegar carga, algumas vezes a Fernanda já presenciou que me pegaram. Você tava ali, daqui a pouco ele começar, tipo que nem eu ontem, entendeu? E teve uma vez, antes da pandemia, pegou não sei de onde, feio. Entendeu? Não conseguia, vamos por assim, me livrar. Sim. Entendeu? Até que depois aí chamaram a minha entidade e tal, e consegui. Agora tem um fato engraçado. Lembra uma moça que ela vinha aqui de shortinho grande, desse tamanho? Shortinho grande desse tamanho. Vinha com uma blusa. Com os peitos tudo de fora. Vinha com uma blusa fechada até aqui. E uma das ela vezes... achava que estava na praia. Apropriada, né, pro local. Estava eu e a Fernanda na porteira. Ela tomou passe, estava saindo, o Décio ficou, né? Olhando. Aí quando o Décio virou, ele deu de cara com a Lu. Aí ele não sabia se ele volta, olhava para nós. Ela só levou na esportividade e tal. Ela fez assim, ó. Estou de olho. Né? E a pessoa acha que tem que ter um bom senso. Tem, tá? exatamente. É igual você ir para uma igreja ou qualquer outra coisa. Né? Você sai daqui, você vai para uma balada e tal, vem pra cá. Que nem deve, né, inclusive. Não façam isso. Criança! Não, mas você é testemunha, que tinha gente que falava quando acabava a gira, vamos tomar uma cerveja. Não, que eu falava? Vocês estão loucos, gente. Tem gente, teve uma menina, a namorada daquele Tupinambá, que o seu Nene que veio bater aqui 3 horas da manhã. Ela tomou o passe e tudo, da menina, sei lá, que recebeu aí, saíram daqui e foram para um barzinho. A menina incorporou, vai bater aqui na porta do seu Nene, 3 horas da manhã. Mas aí é aquela história, né? O seu Norberto pode até falar se tem ou não tem razão nisso. Porque eu acho assim, o dia que você tem uma corrente de trabalho aqui, eu acho que é um dia que você tem que respeitar para tudo. Exatamente, é o preparo, né? Na verdade você tem que começar a se preparar na quinta-feira, né? Porque a gira não começa às 8h30 aqui. Ela já vem... Sim. Desde o primeiro minuto do dia. Exatamente. E tem pessoas que às vezes quer desenvolver, mas não está preparada. Tem entidades, tá? Que procura desenvolver a pessoa. Onde acontece? Ela sai daqui, não totalmente 100%. E vai para uma balada. O que acontece? Quem está do lado vai pegar a pessoa. Exatamente. Entendeu? Então eu acho que a pessoa tem que ter consciência e tem a hora certa. Sim. Agora eu tenho uma pergunta que é para vocês, essa pergunta não estava planejada e acho que ela talvez feche a nossa para não extrapolar o tempo dele, que a esposa está esperando. Depois ela não faz a janta, não tem problema. Pede uma pizza hoje, pede pizza. Mas escuta, Umbanda não é um estilo de vida? Hein, mocinha e mocinha? A Umbanda não é um estilo de vida? Então a gente dizer assim, eu me preparo para a gira no dia. Pera. Não. A gente não deveria se preparar para a gira na vida? Não é? Quer dizer, não adianta na quinta-feira eu vou lá, bebo, cheiro, transo com 500 pessoas, depois aqui eu venho fazer a purificação na sexta? Na verdade... Como é isso? Na verdade, quando eu falo assim, que a coisa começa já nas primeiras horas do dia... A gira, você está falando. Eu entendo. Agora, uma questão da filosofia umbandista, para mim a filosofia umbandista, você tem que praticar os princípios básicos na sua vida. No dia a dia. Não é tipo, no dia que eu vou ter gira, eu não vou matar, eu não vou roubar, eu não vou... É isso então. Entendeu? Porque O quê? A
Amanhã tá tudo bem. Amanhã porque a filosofia da Umbanda, os princípios da Umbanda é o quê? O amor e a caridade. Sim. Então você não vai seguir inclusive isso. com você mesmo. Exatamente. Exatamente. Então você não vai praticar isso. Aí só a nos gente dias entra, de gira. a gente entra naquele hoje eu vou caso que respeitar você todo conhece, mundo, que foi o que a gente falou. não vou Se falar você mal não- de ninguém. Amanhã eu saio, falo, não vou ter que ajudar os Aí outros. chega no dia seguinte, sai falando mal de todo mundo, fazendo fofoca de todo mundo. E às vezes quando sai da gira, né? Não espera nem o dia seguinte. Esse meu pensamento a respeito da Umbanda não tá certo? Eu acho Porque foi assim que eu aprendi. Eu acho que é. Não é, eu acho que só não, mano. Eu acho que o respeito do ser humano devia ser eterno. Um com o outro. Não importa que é Sim, católico. independente de qualquer Você pode religião, não né? gostar de mim. Você nunca convivemos, mas é aquela coisa, o santo às vezes não combina. Mas nós Certo. combinamos, porque eu gosto Não. muito do senhor. Mas não é por causa disso Que a gente precisa brigar. não, que você vai sair falando mal de mim. É claro. Porque não sei, pô, a gente não cruza, não vai. Se conheceram quando? Ontem. Faz 5 anos, mas sempre é mesmo. Então é porque a gente não combina que a gente precisa ficar criticando o outro. Você não é obrigado a gostar de todo mundo e se dar bem com todo mundo. Claro. Certo? Mas não é por causa disso que você vai ficar falando mal para outra pessoa, só para denegrir. A chave, portanto, é o respeito. Sem é isso? saber. A chave para viver bem é o respeito. Entendeu? Não É tem. Que nem eu falei pro Fausto que eu te dava bronca no começo. Entendeu? Ele é chato, né? Pra caramba. Não, ele fazia. Tá gravado aqui. Chegava aqui, número 5 flecheiro. 5 flecheiro. Ele tava lá fora conversando. Estava lá no portão. Aí eu falava, ó, não vou te chamar mais. Mas chegar na outra gira, era a mesma coisa e alguém ia chamar. Entendeu? Tanta verdade, cara. Muito bom, gente. E a mãe dele atendia entre aspas, tá? Várias vezes, né? Que às vezes ela vinha sem ficha, problemas que ela tinha e tal. E ela também tinha paciência. Ah, não, eu espero. Você entendeu? Tem muita Aí gente dá, que né? vem sem ficha. Não, tem Minha gente mãe que vem... gostava muito do senhor e o senhor gostava muito dela. Sim. Quando eu tava Tem que- muito cheio, Pega, às antigamente vezes, o pessoal vinha... intimidade, posso alguma esperar? amizade, Pode, ué. Sim, sim. Que nem outros que nunca deram trabalho, não é só porque eles estão aqui. Vai sobrar para vocês. Olha lá. Eles nunca deram trabalho, nunca chegaram. Tá bonita hoje. Tá demorando muito. Café, foi? Não vou falar. Tá vendo? Tá pensando o quê? Tem aquela pessoa. Mas ele vai ficar demorando quanto tempo? Tem tem consulente. isso, Nossa, Tem. gente, às vezes- e o engraçado Tem é que às consulente que vezes- fala assim, nossa, mas ainda tá no número 1? Não vai chamar, não? Às vezes a gente ouve de lá de dentro, sabia? E eles nunca Dá reclamam. até vergonha. Não, e ontem mesmo a mulher tava brava comigo que a Amélia tava sozinha e eu não chamei. Pelo contrário, Mas aí- tem gente que vem brigar com a gente. É? Porque a gente passa, vocês passam no frecheiro, vocês Você passam sempre consegue. Sempre passa com quem você É, quer. A gente nunca falaram nada. Não é questão de você passar. Não é questão de passar. Se você ligar numa quarta-feira, Exato. você não vai pegar o flecheiro. Exato. Tem que ligar na Você terça? Tem que ligar. Na segunda. Na segunda? Eu não sei se hoje. Eu já ligo pra você. Eu não sei, hoje, ainda não na tem, segunda já pega liga? outra, Já. Tinha, às vezes, quando nós somos Olha ele aí, ó. obrigados. Já tô maninho. Pega o bolinho, pega a Coca-Cola. Senta aqui. Às vezes o pessoal ligava para a dona Nena às 6 horas da manhã. Obrigada. 6 horas, 5 horas. Às 6 horas da manhã. Aí foi determinado e foi difícil o pessoal se habituar. Pelo menos às 7. Já contou Entendeu? cada uma. E quando que algum consulente conversando com o flecheiro e demorava, eles nunca chegaram para mim, ele vai demorar muito. Nunca fizeram isso, nunca questionaram. Porque tem vezes que o flecheiro demora. É com a sua avó, às vezes ficava mais tempo. Às vezes Gente, ficava mais mas tempo pelo com amor de ela. Deus, não tem como falar com a avó dele em 5 minutos. Vamos lá. Não, mas
Mas nunca. Foi na festa do aniversário do irmão. Entendeu? Porque ela só pra ela chegar lá, Tem pessoal. demora. Tem pessoa sem noção, ela Ela- não ouve direito, porque é muito barulho. Então tem toda uma situação. Às vezes, só um Tipo, é uma passo. querida. Pra mim, pelo menos, Já. não. Você quer falar Eu alguma acho ela coisa? Tem muito alguma Ela é coisa? muito Não, só quero um fofinha, passo. gente. É 5 minutinhos. Ela é muito fofinha. Mas aí você tem algum problema, alguma coisa que você acha que está te atrapalhando. É mesmo porque acho que vem de cada pessoa, né? Porque cada pessoa tem a sua necessidade Sim, de chegar e é o que eu convidar. falei, tem entidade que você vai lá e fala assim, olha, tem mais povo, a entidade vira pra gente e fala assim, eu vou ficar o tempo que for necessário. E como tem vezes que o consulente, ele só quer ficar conversando, ele não quer nada. Você entendeu? Vocês são psicólogos. Não, mas tem gente que é mesmo, vocês Vocês são são terapia. psicólogos. A gente Você tem uns aí sabe, também. Mas isso, você está falando dessa forma, mas não é parte do Aí- trabalho, não Depende. não é parte do Não, processo? depende. Não, às vezes, o próprio Cambono, ele fala um termo bem vulgar, tá? Que é conversa fiada. Ah, bem, ok. Você entendeu? Então o próprio Cambono tem que se perceber que o Cambono está escutando. O Cambono está ali Aí justamente tem para que instruir a chegar entidade, para a né? entidade e Não falar. colocar isso no livro, não. Não, Chegar para a entidade. nada do que ele falou eu vou apagar, Stanley, vou apagar tudo. Tem mais gente para atender. Porque você percebe quando a pessoa precisa de alguma coisa ou quando quer só. Não, tem gente que vai então... Opa! Não tenha dúvida. Quero propor agora, já que todo mundo se conhece, queria propor para passar para a família dessa turminha, né? Primeiro quero agradecer vocês por toparem essa conversa com a gente, tá? Tem duas coisas que a gente acha, a gente conversou em grupo, que é assim, que a sua mãe, que a sua avó, é a frequentadora hoje com a idade mais avançada do terreiro, né? E aí é uma opinião pessoal, eu acho que vocês são a família mais fofa que frequenta o terreiro. 93, né? Então a pergunta é assim, Mãe, 93 anos. 93. E ela é uma fofa. Peraí. Ela é uma fofa. Agora eu vou pedir para o Eduardo e para a Fernanda ficarem quietinhos, Ouviu, Eduardo? viu? Vocês dois vão Ela ficar foi quietinhos uma agora. danceteria, um aniversário. Ela foi hoje numa festa, né? Então, já expliquei para vocês a comemoração, né? O livro, qual é a nossa ideia e tal. E aí a minha pergunta para vocês é uma brincadeira assim. Quem chegou primeiro no terreiro? A avó ou a netinha? Nós todos. Foi todo mundo ao mesmo tempo. Todo mundo junto? Como foi essa chegada de vocês e o que trouxe vocês para o terreiro no tempo de vocês? Porque assim, a gente já frequentava um outro, só que como a pessoa encerrou, por causa da idade dela também. Era um terreiro de Umbanda também? Também, de Tá. Umbanda. Onde ficava? Só de curiosidade. Ali na Vila Ré. Ok. Aí encerrou, né? Aí a gente ficou sem ninguém, assim, por coisa, a gente procurou outros lugares, assim, mas a gente não se deu bem. Tá. Aí uma vizinha nossa que frequenta aqui também, que falou assim, eu tô indo tal lugar. Eu falei assim, como é que é lá, né? Aí que ela me trouxe aqui. Aí veio eu, a minha mãe, ela era acho que uns 3 anos, 4 anos, né? E ele 3, tava 4 com- anos de idade? Acabaram de E nascer. ele tinha 1 ano. Certo. Filho da casa. Que ano foi isso então? Vocês lembram? Você tinha um ano, acho que era 2009. 2000, 2001, 2002. 2001. Tá. E então já perguntei outra coisa. Vocês chegaram a frequentar alguma outra religião? Sim, a católica. Católica antes? Não, você não, né? Pelo visto você já chegou aqui. Não, eu fiz formação católica. Você tem formação católica também? Você fez a coisa toda, batismo, comunhão, crisma, casamento? Ainda não. E vocês fizeram? Você fez também educação católica? Você também? Também. E sua mãe? Também. Também, ótimo. Sua mãe é brasileira ou não? Ela é brasileira. Ela chama Dolores, é isso? Ela chama de Dolores. Espanhola, hein? Pois é. Então, Márcia Regina, Desirê e Denzel Akira, que é o Kira. Eu fiz a minha lição procurando nas redes sociais. Tá bem. E aí eu queria o seguinte, qual é a história interessante? A história interessante que vocês têm sobre o terreiro.
Porque, por exemplo, eu venho como assistência e eu vejo muita coisa interessante, mas eu sou um observador de pessoas, eu sou um observador de espaços, e eu queria saber se vocês têm uma história de uma vivência de vocês de 2001, né? Para cá, uma coisa que vocês vivenciaram, não precisa ser engraçado, pode ser uma coisa que teve uma importância para vocês. Vamos pensar, come bolinho. Só a casa minha vida inteira, né? Como é que é? Minha vida inteira. Aqui no terreiro, várias coisas? Pra ele, eu falando por mim, né? Uhum. O terreiro foi praticamente a minha segunda casa. Eu Certo. vim muito pequena pra cá, então brinquei com muitas crianças aqui. Pra mim, eu gostava de ir com as entidades, gostava de conversar com as entidades desde pequenininha. Então, pra mim foi realmente uma segunda casa. Eu acredito que pra ele também, A porque parte acho que mais legal nossa que eu vivência foi tenho, parecida, assim, né? de isso fora da Gíria, é o ambiente da casa, que sempre desde pequeno foi muito... Não é aquela coisa tipo, eu tô sendo forçado a vir. Não, eu gostava de vir, eu gostava de ver. E uma coisa que quando a gente é criança, a gente passa sempre acompanhado do adulto. Claro. E desde quando eu comecei, como eu vim bem muito pequeno, primeira coisa, quando eu fui crescendo ao longo da idade, eu não via a hora de... Eu queria entrar lá sozinho, eu queria conversar. Sim. Eu tive essa muita vontade dentro de mim. E aí quando eu comecei a entrar sozinho, daí eu já tinha acho que uns 10 anos, quando que foi, né? Que começava a entrar. Era 10, 11 anos. E aí eu comecei a ir, eu começava a conversar. E pra mim, assim, eu sempre me senti muito à vontade. Nunca foi uma coisa obrigada. Uma coisa obrigada, uma pressão. Porque, que nem hoje em dia, no mundo que a gente vive, né, muita pressão pros filhos, né, seguem o que o pai manda. E meus pais nunca me obrigaram a nada. Até hoje também. Na vida inteira, né? E com a religião não é diferente. Não é diferente. E aí eu sempre me senti muito à vontade. E até hoje eu falo que o seu Nene e a Dona Nena são meu segundo avô, minha segunda avó. Aí eu falo, pô, é muito bom e... Eles são acolhedores. Foi bem acolhedor mesmo. Então, assim, de história que eu tenho na casa minha vida inteira. A vida inteira, Eu tá. cresci aqui, desde o meu primeiro ano eu tô aqui até hoje. E vocês acabam tendo contato com muitas pessoas que continuam vindo também, né? Sim. Foi o primeiro bolo que ele fez, eu lembro. Que ele fez pra Cosme e Damião. Primeiro bolo de Cosme e Damião. Eu lembro quando ele fez o primeiro. Foi, acho que faz uns 4 anos, né? O primeiro. Foi, acho que faz uns 4 anos. Agora faz 5 anos. E a Márcia? Márcia, uma história bacana. Você tem uma lembrança interessante, alguma coisa do terreiro? Porque assim, o que eu sempre gostei aqui é os batizados. Porque eu acho interessante, assim, as crianças começarem também a subir esse degrau, né? Então, é um fato aqui que eu achei muito, assim, eu acho lindo. Que legal. Nunca vi um batizado aqui. Não? Nunca vi. Não, Nossa, nunca vi. é a coisa mais linda. Pois é, nunca vi. E não tô com vergonha não, gente. Todo mundo me olhou com cara de este homem é um monstro. Eu não vi um batizado, gente. Teve, foi do neto do Décio. Neto do Décio. Então, eu não vi. Você não tava aqui? Não. Não tava não. Não. Não tava mesmo. Mas eu vou me redimir, tá? Olha, vocês já disseram, é mais ou menos essa pergunta. O que é... não, e a sua mãe? O que ela relata da visita para o terreiro? Ela ainda tem essa... O que ela conta do prazer de vir aqui? Ela gosta. Ela deve ficar ansiosa, né? Ela fica. Ela fica. Pergunta pra ela do dia que ela estiver aqui, porque ela, gente, aquela mulher é demais. Eu olho assim, Ele é uma pra ela, eu figura. falo assim, olha ela. E ela quer vir. A fé dela, nossa. Sexta-feira. Não, ela chega, ela vai cumprimentar a entidade, ela cumprimenta tão bonitinho. Você sente tanto amor naquilo que ela tá fazendo. Ela é linda. Você tem vontade de pegar ela e abraçar. Porque você... Não, ela é uma pessoa muito querida, né? Aí ela estava sentada bem aqui na porta. E eu passei com esse 44 e esbarrei no pé dela. E quase cortei meu pé, né? Falei, oh meu Deus, você vai chutar uma pessoa dessas? Mas olha, vocês mais ou menos já responderam. Mas o que é o mais gostoso de frequentar o terreiro? Vocês mais ou menos já deram uma resposta, Pô, acho que é
Eu acho que a experiência, né, de vir aqui, e é o que o Edu falou, a gente acaba levando isso pra vida, né? Os princípios da Umbanda a gente leva pra vida e, assim, particularmente por ter já vivido a igreja. Tudo, né? Aqui o quê? Esse livro é o quê? Das dívidas. Esquece. Não, às vezes a gente não esquece, a gente pede para as entidades ajudar, não. Traz mais pataco. Por eu ter já vivido a religião católica também, né, eu sinto uma ligação muito mais forte com a Umbanda. O meu interesse também é muito maior. Entendi. Não desrespeitando, claro, a religião A gente é católica. precisando de Cambônica, só. Eu gosto de vir aqui, eu gosto de vir na sexta-feira, de poder conversar, assim, sem pudores mesmo, sabe? Tipo, Uma coisa de ir pra jovem é difícil, né? Porque jovem sexta-feira, de noite ainda, então, mas eu sou uma jovem não convencional. Eu falo para meus amigos, não me chamem pra fazer nada de sexta-feira. Eu posso responder porque eu já fui jovem. Não. Mas quando você diz que você é uma jovem não convencional que frequenta a Umbanda, o que você quer dizer com isso? Não, é porque eu sou uma pessoa mais caseira, eu sou uma pessoa de ficar em casa, então eu não sou muito de sair, eu não tenho muitos amigos, então... Tem um terreiro inteiro de amigos. Não, o que eu digo é de amigos lá fora, né? Sim, Tipo, eu entendi. Eu não sou... Até ele vive brincando que eu não saio de casa. Mas é porque eu não gosto mesmo de sair. Eu sou uma pessoa mais caseira mesmo. Entendi. Né? Eu já sou bem mais diferente. Eu gosto bastante de sair com meus amigos, tudo. Só que, inclusive, todos eles já sabem. Sexta-feira de noite é reservada. Não existe. Entendi. Não existe. Não existe. Vamos no... Trouxemos amigos dele. Né? Bastante amigo meu também já vieram. Lá do centro, lá do outro lado. Lá do lado, ele também é um amigo meu que já frequentava bastante. Ele parou um tempo, aí ele queria... Eu falei pra ele, eu vou. Ele vive lá na minha casa, né? Aí uma vez ele foi na sexta-feira, ia ficar o final de semana, eu falei, vamos lá. Aí ele falou, pode ser. Ele até falou pra mim assim, um dia que você estiver mais tranquilo, eu posso ir lá com você? Eu falei, pode, a casa é nossa. Eu falei, vamos. Que legal. Lá. E aí ele veio e ele falou, nossa, é muito bom. Ele falou, nossa, é completamente muito familiar. Então eu falei assim, até para as pessoas que vêm de fora, que nem eu falei assim, um tempo atrás eu tive um relacionamento, não foi muito bom, mas ela chegou a frequentar e mesmo ela gostou de vir, ela falou, nossa, ela nunca tinha vindo, não sei. E ela quis conhecer, ela veio até aqui, ela veio e conheceu, ela falou, nossa, é muito bom, é diferente. E é bom porque que nem, mostra para as pessoas a imagem do que é realmente a Umbanda, né? Porque hoje em dia as pessoas têm uma imagem a Umbanda do espiritismo em todo lado, né? Ela é bem deturpada. E aí a pessoa vem aqui e vê que é completamente diferente, ela fica encantada, né? Porque eu mesmo, que nem ano após ano, eu venho aqui e continuo encantado com a mesma coisa, né? A gente já sabe como é que é, mas a gente vem e se surpreende. E acho que uma experiência muito boa de vir além de conhecer já a entidade que você já tem afinidade, conhecer uma nova. Criar um laço novo com cada entidade é uma experiência muito única e muito boa. Entendi. Eu mesmo, eu falo que em casa eu sou o que mais se prende com a entidade, porque assim, eu venho, aí eu começo a passar com alguém, começo a conversar, começo a pegar aquela afinidade. Aí às vezes acontece do médium não conseguir vir, aí ele dá uma pausa. A mesma coisa com a Isabel, eu conheci a Isabel. Eu ia falar isso agora, eles são da Isabel. Eles passavam com a Isabel? Quando ela saiu, vocês não sofreram também? Sim. Dona Nena, vem comer um bolinho. Oi? Come um bolinho. Primeiro eu vou fechar a porta da minha casa, que senão vai que tem alguém Escuta, a porta da cozinha tá... Tá vendo como a dona Isabel saiu? Eles sentiram também, não foi certo? Porque claro. Eu acho que eu fui o primeiro, né, que passou. Aquele foi o primeiro que passou com a Dona Mata. Peguei e conheci, eu falei, nossa, aqui... tem copo. As entidades elas são maravilhosas. São maravilhosas. Tem bastante chiquirinha pra todo mundo. Não, tem copo aqui. Tem copo aqui, amor. Dona Nena. Aí? Tem. Aí passamos bastante tempo, né? Ficou bastante tempo passando com ela. Foi. E aí quando ela avisou que ela ia dar uma pausa, a gente eu sofri, né? Porque assim, a minha mãe ela sempre passou com flecheira também, então ela teve mais
foi assim, Ela se conformou mais. Se conformou melhor. Você Como é sofreu que da mesma dor que eu, passava então. Antes também, antes da Isabel, eu passava com... Como é que é? Putz, agora até esqueci o nome dela, a loirinha de cabelo curto. Que tinha... Elaine. A Elaine, A dona Elaine. Eu não lembro agora como é que é. Ah, eu sei. E quando ela... Como que ela chamava, seu Nene? Aquela loira de cabelo curtinho. Que tinha o filho, todos Dor? Não. Fala de dor pra mim que não. Elaine, A Elaine. Lembra da Elaine? Era uma loirinha de cabelo curtinho. Eu fui pra Quem porteira era depois que a Isabel a cidade saiu, dela? que eu era camune da Isabel. A Isabel Verdade. saiu, eu fui pra porteira ficar com o seu nonô. Sim. Porque eu não quis ficar de médio de camune, não, né? Acho que era Lírio, né? Acho que era Lírio, isso, E Lírio. também foi assim que eu conheci, eu criei afinidade com ela primeiro. Era E Lírio. eu passei com ela, criei afinidade, aí ela teve que sair. Aí eu fiquei sofrendo. Órfão, órfão, Aí depois eu conheci a da Isabel, a Santana Lata. E aí eu peguei a afinidade também, quando ela parou, outro sofrimento. Aí quando ela voltou, você também não ficou feliz? Aí depois dela foi a Cobra Coral. Que aí também ela teve que se afastar um pouco. Aí foi até no final do ano passado, né? Que ela foi fazer. Foi no ano passado? Que foi no final do ano passado que ela fez a cirurgia no olho, foi. Que ela falou assim. Aí eu falei assim, era tanto pra mim, eu falei assim, não, mas vai embora, porque senão eu sempre brinco, que eu fico assim, todo mundo, quando eu começo a pegar aquela A pessoa sai. Eu falo pra ele expulsa as entidades. Eu brinco com ele, que ele expulsa as entidades. Ela recebia. Aí quando a Isabel voltou, eu falei. Alírio. Bastante. A Eliane. Elaine. Isso. E a Senhora já. Isso. Dona Nina A fechou. filha dela, Que você É o quer? vento. começo e depois saiu lá o Não, fica frio, deixa quieto. Não, vai ficar... Márcia, e você? O que foi mais gostoso de frequentar o terreiro? Que aí o Kira já contou e a Desirê também. É Desirê com Y, né? São tantas coisas que agora você não Vou vai tomar um café, dona Nani. Uma específica. Você contou já um pouco disso, né? Que é do prazer de vir, de estar convivendo com as pessoas. Então a gente podia resumir assim. Porque eu tenho uma pergunta cabeluda ainda. É minha última pergunta. Porque a gente vem, né? A gente faz consulta, a gente fala com o médium, a gente pede, a gente aprende o quê? Quer café? O que vocês mais aprenderam vindo no centro até hoje? O que foi o mais... Pra mim é o meu equilíbrio. Equilíbrio? Como ter equilíbrio? Isso aqui precisa. Não, Equilíbrio mas já falando. aprender a ter equilíbrio foi realmente um ponto muito Ele importante. também, é a mesma coisa. Isso pra você também? Você acha que ter equilíbrio? E como é que você tem exercitado isso? Como você está tentando chegar nisso? Usando instruções das entidades, o quê? Eu também, além de desde sempre. É porque como diferente da minha mãe, que tem mais velha do que eu como muito novo, a gente se adapta mais fácil, né? Eu acredito que pra minha mãe deve ser mais difícil se adaptar, porque já veio uma carreira de vida, de coisa. Pra mim que sou mais novo é mais fácil adaptar. Eu quando era mais novo, eu sempre fui muito... Por que não é certo? Eu vejo que tá errado e eu falo, pô, por que não faz o negócio direito? Ele é o tipo de pessoa que eu não aceito, tá? Alguém dá um tapa na cara dele, ele vai lá e devolve um soco. Porque, pô, Porque ele, pra ele, ele sempre foi muito reativo. Ele é muito mais reativo do que eu. A minha mãe também. Por isso que eu falo que os dois precisam de equilíbrio. Porque eles são muito mais reativos do que eu. E aqui na casa eles conseguiram esse equilíbrio. É porque assim, que nem eu não entendia por que as pessoas estão vendo que tá fazendo as coisas erradas e continua. Sabe? Você fala e a pessoa continua. Então assim, eu não admitia. Entendi. Eu achava assim, não. Se eu estou certa, você tem que estar certo também. Entendi. Eu queria cobrar uma coisa das pessoas que não é bem assim, né? A vida não é assim. Entendi. E foi o que as entidades fez com que eu assim, aprendesse a respeitar também aquela pessoa. Pode não estar no mesmo nível que o meu. Aprender que a gente tem níveis de evolução pessoal diferente. Que é o que eu falei até, porque pra respeitar a diferença do outro, né? Sim. Seja ela melhor ou seja ela pior. Porque
assim, que eu posso aprender mais rápido, o outro pode demorar um pouco. Pode mais chegar claro. ali também, nós vamos chegar tudo igual. Só que demora. E é isso que eu não tinha esse controle. Tá. E a senhora? Eu acho que é uma coisa que eu tô ainda trabalhando agora, e eu acho que agora mais ainda, porque saiu do âmbito daqui da casa e tornou parte da minha vida mesmo, é o me aceitar. Porque eu sempre me doei muito para os outros. Sei. Eu sou muito daquelas, eu faço tudo por alguém, eu entro no trabalho, eu fico horas naquele trabalho. Eu vou fazer atividade para algum trabalho, alguma atividade para alguém, eu faço da pessoa e não faço o meu. Eu me dou demais para os outros. E uma coisa que eu tô aprendendo aqui agora é me aceitar, olhar para dentro de mim. E pensar, tipo, eu também preciso disso. Então, por que eu vou fazer tanto pelos outros e não fazer por mim? Então, é uma coisa que eu tô ainda trabalhando, é uma coisa demorada, é uma coisa lenta, mas que tá indo. Tenha fé. Muito bom. Quero perguntar para todo mundo que participou, se vocês querem colocar mais alguma coisa, se lembraram mais alguma coisa. A Fernanda, depois eu fico com ela, porque a gente tem mais umas perguntinhas que o Norberto respondeu e a Fernanda não. Que tal, pessoal? Mais alguma coisa que vocês pensaram? Que estão com vontade de falar? Aproveita. Fala. Deixa eu Eu acho que a escutar. Fernanda precisava ter umas aulas de como ficar lá na porteira com o seu Norberto. Ele é chato, né, dona Helena? Olha, minha avó dizia que quem fala o que quer, ouve o que não quer. Então, Sua avó e a sua amiga. a senhora também fala isso? Pronto, Então tem que ficar quieto, né? Gente, olha, vou encerrar então. Eu quero agradecer todo mundo pela paciência. É sábado, eu sei, mas é porque a gente tinha esse prazo, que é curtinho e tal. E agora vamos comer bolo, tomar café e ser felizes, não é? Porque isso é super importante. Tá não. Posso falar uma coisa que eu ia falar? Pode. Ai, ele magoou. Magoou com o quê? Da maneira que na boca. O que eu acho que faz com que os jovens sintam vontade de vir aqui, de estar aqui, é o acolhimento. Porque aqui é um lugar muito acolhedor, entendeu? Independente do abraço da Dona Nena, que o abraço da Dona Nena é a coisa mais gostosa que tem nesse mundo, entendeu? A gente se sente acolhido aqui. Mesmo quando lá atrás o seu Norberto me dava bronca, a gente fazia alguma coisa que a gente não podia fazer, o lugar acolhe a gente, ele não critica e não condena. E eu acho que isso é muito importante, principalmente quando as pessoas estão em formação. Com o Murilo. Todo mundo que eu conheço que vem na casa, Eu gostaria que... todo Ele mundo falou. que eu conheço que vem na casa, ele fala, Era nossa, bom. essa casa tem uma Só que- energia gostosa, é diferente Tira de aqui, tudo que eu já escuta fui. dele Todo Ih. mundo que eu conheço. É só Eu tenho ele. celular de Aqui dá um jeito aqui. Tá bem. Ele sozinho. O senhor viu que eu montei um cantinho aqui, né? Eu achei a madeira aqui, o cavalete estava ali. Se era desse Isso aqui- tamanho, eu ia trazer um Isso pano aqui é a mesa de espetáculo. Ela foi um pano de Isso é prato. duas mesas. Ah, entendi. Que é da festa dos pretos velhos. Entendi. Quando faz a festa dele, essa mesa. É as duas, né? O Edu falou uma coisa agora há pouco, né? Que eu e a O Murilo, você Fernanda, vai precisar o telefone dele? Eu tenho Ela aqui, tem. Casper. Ela tem. eu e a Fernanda nós sempre sofremos na porteira. Principalmente quando eu ficava mais sozinho, que às vezes você precisa ser até talvez mal educado. Tá? Eu sei que o pessoal acabava agindo, eles iam reclamar com a dona Nena que Pra mim, eu acho que todo dia que eles ligam pra pegar a ficha da segunda, nossa, aquela menina é muito chata. então Mas isso não é só do senhor não, seu Norberto. É com um monte Mas, gente, eu aqui, segurando a câmera, falo assim, ó, você não fala agora. Você fala agora, você não... A pessoa já acha ruim. É assim, a gente é humano. Você tem uma ideia, tem gente que Não pode é? falar com o flecheiro, Humano é assim. vira pra mim e fala assim pra mim, eu preciso falar com o flecheiro. Aí eu vou tomar água.
Tipo, sai daqui. Então, eu sei que várias pessoas reclamavam. O a dona Nena, Não é nem porque não... tudo. Tem algum Você tem segredo, um que a pessoa tem. Você vem, vai, espera. Mais uma Aí você vez. não vai dar mais para te atender. Então, o que acontece também, E a pessoa assim, fica- às vezes a pessoa chega e fala assim, ai, mas eu quero passar com tal entidade, eu não quero passar com esse tal, não sei o quê. A gente fala assim, tudo bem, você pode até esperar. Só que você corre o risco de ficar sem passar. Ainda mais porque geralmente é aquelas entidades que estavam cheias, que eles não conseguem ficha. E aí a entidade cheia às vezes demora, aí a gente fala, você pode ficar sem passar. Porque se eles tentar para subir, você não vai conseguir passar. Eduardo, segura um minuto. Só para terminar. E agora que, depois que foi criado o negócio de fichas, que foi mais contornável, porque antes a pessoa tinha 10 pessoas para falar com eles, com o flecheiro, e tinha 5 entidades livres. E chegava no fim, não vai dar. Ah, mas eu esperei até agora, eu quero... Não. E não, isso Esperou quando o pai por não pouquinho. chega pra gente e fala assim, ó, não pode ter encaixe, a casa lotada, não tem encaixe. Aí você faz o quê? E parece que ele faz isso quando a casa tá lotada, né? Aí você faz o quê? Você vai falar pro pessoal, vai embora, vai ficar sem passar? Às vezes a gente fazia, eu e a Fernanda, Não tinha nada nena. escondidinho e encaixando. Porque senão ele brigava com nós, entendeu? Porque você pega 10 pessoas ou 15 pessoas Tem- que fica esperando para encaixe, Tem aí entidade... quando chega 10 horas, você fala assim, ó, não vai passar mais, a gente ia apanhar. Que nem assim, quando aqui ainda enche muito, eu acho que é uma das giras que mais enche, mas gira de esquerda tem muita gente que vem sem ficha para encaixe. E tem entidade também que não atende encaixe. Então, a Claudinha é uma que não atende. Então você tem que jogar para ela sem ela saber que é encaixe. Porque ela não atende, ela não gosta. Tem entidades que o meu amigo Serafim, Dona Nena, já não passa muitas fichas, porque sabe Porque que demora mais. demoram. Entendi. Então, para pegar a entidade A, Não, que nem a Eu Sultão passo- das Matas é uma É, entidade que que não- demora. o flecheiro demora. O flecheiro tem que estar mais ligeiro, mas Não, o mas- Sultão das Matas demora. é. A Pena Verde é uma entidade que demora muito. demora muito. Então, assim... Tinha aquele senhor de cor. não, sim, depende do dia dela. Tem dia que ela atende assim, tem dia que ela demora. Tem A dona Amélia também tem dia que ela atende rápido, tem dia que ela demora. Quem demorava muito era o Ventania. O quê? Como é que é? Só as que eu gosto de passar, então como é que é? Tem a Ventania que demorava muito. Então, Ventania se demorava puxar, muito também. entendeu? Então pega demora a também. Segurado, meu irmão. Então, nós não somos culpados, mas só que o pessoal da Acha que a culpa assistência é nossa. que tem que... Ah, mas está meia hora. Está meia hora que você está fazendo um trabalho. É lógico. E outra, que eu já falei e volto a falar, tem coisa que depende muito do cambono. Se ele sabe que a entidade está fazendo um trabalho, tudo bem. Agora se ele sabe que a pessoa só quer bater papo, Não, mas hoje em ele dia, tem. eu tava falando O cambono tem que ontem cortar. o cambono, eu tive que sair daqui duas vezes. Uma moça da bolsa pendurada, já quase no final da consulta eu falei, tira a bolsa da moça, pendura ali, e a outra com a calcinha toda com a bunda de fora. Aí eu falei pra Cambone, pega o avental e põe na moça, Então, por tem favor. esses aventais pendurados aí, justamente para essas ocasiões, porque a pessoa não percebe, ela, Não, sim, aí ela não baixada, percebe. a calça baixa aqui embaixo. Porque Vamos tem um monte a de gente dentro, A lá função dentro tem minha e uma dela mulher. fazer isso, você entendeu? É do Pegou o cambono. avental, Então foi ele nas tem Mas que sabe o que eu ficar. acho que precisaria, dona Nena? Às vezes acontece. Mas sabe o que eu acho que Eu sou o precisaria? cambono Precisaria dela, reunir todos os você dela, cambones um do lado e do falar, outro. gente, a gente, Eu tô assim, você tá o percebendo, consulente entrou, ou eu tô tá com uma percebendo, bolsa, que a tua tira, entidade pendura. Fica precisa de observando mais alguém a roupa, junto com que nem você. esses dias mesmo. Que Acho que é foi a ontem, entidade que aquela ela moça que passa sempre tá comigo. trabalhando, Ela tava com uma é bolsa tranquilo, toda aberta. já não tem interessa problema. que ela sempre Então você passa, tem que pega o perceber avental, quando põe na o teu bolsa. parceiro, o cambono, precisa da sua ajuda. Entendi. Entendeu? E não precisa eu ou a Fernanda ir lá Para avisar, né? ajuda. Entendeu? Eu acho que Às vezes a pessoa cai, pode se machucar. Então o cambono tem que Não, ou então sentir faz uma reunião rápida e que fala, aquela né? pessoa
que está desenvolvendo tem um risco de cair. Café. Entendi. Por isso que Não, precisa, tem uns tamanhos aí que tá precisando mesmo. Fausto de Eu uma- acho que é os mais Claro. Que nem a gente estava falando na conversa Precisamos verdade. nós né? sair correndo Olha, pra- tem tamanho que nem Muito sabe bem. que existe Como tem fora. pessoa, agora você